Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2023 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 39. A questão diz assim: a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos anunciou que no dia 20 de janeiro de 2023, que o Ceará tem 50% de chance de superar a média histórica de chuvas na quadra chuvosa de 2023. Esses dias chuvosos é comum o asfalto ficar molhado de forma a diminuir o coeficiente de atrito dinâmico. Um motorista desatento trafega pela Avenida 13 de Maio em um trecho horizontal após uma chuva, a uma velocidade V medida em quilômetros por hora, quando percebe que o sinal está vermelho. Rapidamente aciona os freios e o carro para após percorrer uma distância d. Considerando o μ, o coeficiente de atrito dinâmico do asfalto molhado, 1,2 μ, o coeficiente de atrito dinâmico para o asfalto seco, e a mesma velocidade inicial para ambos os casos, é correto afirmar que... Bom, vamos lá. A primeira alternativa está falando em distância percorrida, a segunda está falando em desaceleração, a terceira está falando em energia mecânica e a quarta ele quer a razão entre o tempo. Então, para eu responder às alternativas, primeiro a gente vai analisar todo o movimento em relação à aceleração, à distância percorrida e ao tempo, beleza? Então, veja bem, o que o problema está fazendo? Ele está fazendo a comparação do piso seco e do piso molhado, né? Então, ele falou o seguinte, que quando o piso está molhado, o coeficiente de atrito é μ. Quando o piso está seco, o coeficiente de atrito é 1,2 μ. Então, a gente pode dizer o seguinte, asfalto seco, coeficiente de atrito é 1,2 μ. Piso molhado, coeficiente de atrito é μ. Beleza? Então, vamos lá para o movimento. O sinal fechou, né? Vamos botar aqui, representar aqui o sinal fechado. Para ele não passar o sinal, a velocidade final dele é 0. Porém, o problema falou que ele anda com uma velocidade inicial v. Então, a velocidade inicial dele aqui tem que ser diferente de 0. Quando ele começa a frear, ele vai andar uma determinada distância. E essa distância, ela vai ter uma desaceleração, porque a velocidade vai diminuir. E ele vai demorar um tempo para parar. Então, a primeira coisa que eu posso determinar é a desaceleração. De que forma a gente vai fazer essa desaceleração? Note o seguinte, quando o carro está andando, né, o pneu em contato com o solo, ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar o piso, o asfalto, para trás e a força de atrito ela vai agir no sentido contrário. Então, quando o pneu do carro está girando, a força de atrito é para frente e a força que o carro faz sobre o piso é para trás, para ele poder andar para frente. Então, olha só o que a gente vai fazer. Como ele está com velocidade, vamos botar assim, ele tem uma determinada velocidade, a gente pode dizer que a força de atrito vai ser igual à força que ele está exercendo sobre o solo. Mas note o seguinte, a força de atrito é um vetor no sentido contrário ao movimento. Se a força está para trás, a força de atrito para frente, a gente tem a força de atrito como um vetor contrário ao vetor força. Força de atrito não é o coeficiente de atrito vezes o peso, que é igual a mg, já que ele está no plano? Então, essa força que ele vai fazer é igual a m vezes a.
Lembrando aqui é negativo, certo? A gente simplifica as massas e acha que a aceleração do carro é igual a menos mg, né? Então, agora a gente vai ter que analisar sempre assim, piso seco e piso molhado, beleza? Então, olha só, essa situação da desaceleração para o piso seco, a gente vai poder escrever assim, ó, que a aceleração vai ser menos o coeficiente de atrito do piso seco, que é 1,2. 1,2 μg. E para o piso molhado, a aceleração vai ser menos μg. Achei as acelerações para o piso molhado e para o piso seco. Lembrando que a unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho a aceleração, eu posso descobrir a distância que ele percorreu. Então, vamos botar aqui, ó. Vou botar bem aqui. Determinar a distância, né? Qual é a distância percorrida? Cara, a gente determina por Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Como a gente sabe que a velocidade final é zero, né? Ó, como a gente colocou ali, vai ficar zero é igual a V0 ao quadrado mais 2. Eu já vou colocar aqui o sinal negativo da aceleração, tá? Na hora de substituir a aceleração, a gente substitui com o sinal positivo, tá? Então, fica menos A delta S, certo? Então, fica assim, ó. 2A delta S é igual a V0 ao quadrado. Como a gente chamou delta S de distância, né? A gente pode dizer assim, ó, que a distância vai ser igual a V0 ao quadrado divididos por 2A. Lembrando que o A eu já substituí negativo. Então, eu posso dizer assim, ó, para o piso seco, tá? A minha distância vai ser igual a V0 ao quadrado divididos por 2 vezes. Quem é a aceleração do piso seco? 1,2 μg, né? Então, aqui vai ficar V0 ao quadrado divididos por 2,4 μg. Então, essa é a distância percorrida com piso seco. E com piso molhado? Com piso molhado, vai ficar D é igual a V0 ao quadrado divididos por 2 vezes A, que é o quê? μg. Então, eu tenho as distâncias percorridas. Já achei a aceleração, já achei a distância. Agora, eu vou determinar o tempo que ele demorou para parar. Então, o tempo vai ser determinado por quem? Vovó, aquela tarada. Velocidade final é zero, é igual à velocidade inicial, menos, já estou substituindo como desaceleração, AT. Então, eu sei que AT é igual a V0, ou seja, o tempo de parada é a velocidade inicial divididos pela aceleração. Então, vamos lá. Para o tempo seco, tá? O tempo vai ser a velocidade inicial divididos por 1,2 μg. E para o tempo molhado, a gente tem que T é igual a V0 divididos por μg, beleza? Então, eu tenho tudo aqui que eu preciso agora para responder as alternativas da questão, certo? Vamos lá. A letra A, ela está falando assim, a distância percorrida pelo motorista desde o início da frenagem do carro até parar independe do coeficiente de atrito
independe do coeficiente de atrito? Cara, as distâncias são em função do coeficiente de atrito. Então, eu posso dizer que a letra A está errada. Ele não independe, ele depende. Letra B. A desaceleração do carro para caso do asfalto estar seco é 20% maior. Cara, verdadeiro. Porque, veja bem, se a gente for comparar as desacelerações, né, o tempo seco, a gente pode fazer assim, olha só. Se eu botar a distância do tempo seco, deixa eu analisar isso aqui de cor diferente, ó. A distância do tempo seco, que eu vou chamar de ds, sobre a distância do tempo molhado, a gente pode comparar essas distâncias assim, ó. No tempo seco é V0 ao quadrado divididos por 2,4 μg. E aqui é o quê? V0 ao quadrado divididos por 2 μg. Então, fração divididos por fração repete a primeira, V0 ao quadrado divididos por 2,4 μg, vezes 2 μg divididos por V0 ao quadrado. Como as velocidades iniciais são iguais e μg é igual, eu sei que ds sobre dm vai ser igual a 2 divididos por 2,4. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1,2. Então, eu sei que dm vai ser igual a 1,2 ds, ou seja, o tempo molhado eu demoro 20% a mais que o tempo seco. Ou seja, a letra B é a alternativa correta. Agora, por que a letra C não está correta? Em ambas as situações, frenagem com asfalto seco ou molhado, a energia mecânica se conserva. Não se conserva. Por quê? Porque, se você notar, a velocidade está variando até o carro parar. Então, não é um sistema conservativo. Até porque a gente está levando em consideração também o coeficiente de atrito. Então, por isso que ela está errada. E, por último, a letra D. A razão entre o tempo total de frenagem para o caso do asfalto estar seco e o caso do asfalto estar molhado é 1,2. Cara, vamos ver isso aí. Ele quer a razão entre o tempo seco e o tempo molhado. Então, olha só. Se a gente fizer a razão entre o tempo seco sobre o tempo molhado, isso aqui vai ficar assim, ó. Para o tempo seco, a gente tem V0 divididos por 1,2 μg. E tempo molhado, V0 sobre μg. Repete a primeira, né? Ó. E multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica, 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 simplifica. Então, eu sei que tempo seco sobre tempo molhado vai ser 1 sobre 1,2. Então, não é 1,2, é 1 sobre 1,2. Por isso que essa aqui também está errada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.